Olá, Rodrigo Fagundes por aqui, começando mais um Minutos de Pausa. E nesse Minutos de Pausa a gente vai fazer uma homenagem a um amigo meu, Ricardo Valim, que sugeriu um tema, né? Então, como hoje é aniversário dele, a gente vai falar sobre o tema que ele sugeriu. Semana passada, no Minutos de Pausa, eu falei sobre produtividade. E aí ele sugeriu a gente linkar esse tema, né, produtividade, com a questão do trabalho excessivo. Então, falar um pouquinho sobre isso, né, sobre trabalho excessivo. Ontem não teve minutos de pausa, né? Eu não tive pausa, vamos dizer assim, foi um dia super corrido, mas hoje estou aqui numa pausa, na verdade, antes de começar o dia propriamente dito. Daqui a pouquinho tem reunião, e aí, enfim, reunião com o time da Eureka Academy, meus queridos. Mas antes disso eu resolvi então fazer esse minuto de pausa em homenagem ao Valim sobre trabalho excessivo. Tá? E aí a gente pode falar um pouco sobre isso, né? Entrar um pouquinho nessa questão de trabalho excessivo. Primeira coisa é, o que é excessivo? O limite do excessivo, ele varia pra caramba de pessoa para pessoa. Então, o que é de fato excessivo? Ó o Rafa aí. Fala, Rafa. Bom dia. Excessivo, então, é muito relativo, né? O Rafa acabou de entrar aqui na live. Então, o trabalho excessivo para ele é diferente do trabalho excessivo para mim. Então, aqui a gente já tem uma pista. Para eu entender se o trabalho está sendo excessivo ou não, primeiro eu preciso entender como eu funciono, né? Qual é o meu limite, o que é de fato excessivo para mim. Agora, vocês já devem ter reparado que, assim, qualquer atividade em excesso, seja o trabalho, seja qualquer coisa, não te faz bem. Qualquer atividade em excesso acaba te prejudicando, te deixando cansado, cansada e tal. Mas isso não tem necessariamente a ver com a quantidade dessa atividade. Rodrigo, o que você está falando? Né? Você está dizendo então que qualquer atividade em excesso é ruim, mas que isso não tem a ver com a quantidade da atividade? Exato. O excesso não está só ligado à quantidade. Pensa assim, você pode muitas vezes fazer muito de uma coisa e não se sentir sobrecarregado ou sobrecarregada. Já deve ter acontecido isso com você. Então não dá para você dizer que essa atividade foi em excesso, né? Você não vai, na verdade, ter essa sensação. E aqui eu estou falando muito da sensação do trabalho excessivo, né? Porque alguém me observando pode olhar e falar, nossa, o Rodrigo trabalha muito, nossa, está fazendo muita coisa. Mas para mim, de repente, pode estar super tranquilo, super prazeroso, eu posso estar simplesmente fazendo aquilo sem sentir esse peso. Então, na verdade, a minha percepção é que não está excessivo. E aqui eu acho que está o ponto que eu fiquei pensando sobre essa questão que o Valim colocou, né? Que o trabalho excessivo ele é muito relativo e que eu preciso entender o que de fato é excessivo para mim. E aí vamos combinar uma coisa. Muitas vezes, quando a gente fala de trabalho, olha que interessante, a gente não está falando de uma atividade que necessariamente a gente curte fazer. Né? O Alexandre Pelais fala muito sobre isso. Se você não conhece o Pelais, eu acho que o Instagram dele é @Pelais, com 2 L's. E ele fala muito sobre o futuro do trabalho, muito sobre trabalho, a relação das pessoas com o trabalho. E é muito incrível ouvir ele falar. E o que ele diz é muitas vezes isso, né? Então, assim, às vezes a relação que eu tenho com o meu trabalho não é uma relação prazerosa, não é uma relação legal. E aí vai ficar difícil, porque o mínimo que eu faça vai me causar essa sensação de, nossa, eu tô trabalhando em excesso. Tá? Então, acho que esse é um primeiro ponto. Se eu consigo, de fato, fazer isso com mais tranquilidade, eu, obviamente, vou sentir menos peso, né? Então, para fazer isso com mais tranquilidade, eu preciso ter uma relação melhor com o meu trabalho. Tá? Eric, bom dia. Carol, bom dia. Rodrigão, valeu. Que bom que vocês estão aqui. Estamos falando de trabalho excessivo hoje. E aí o grande ponto, então, é esse. Eu preciso meio que fazer as pazes com a minha relação com o trabalho. Tá? Essa é a primeira parte do que eu fiquei pensando a respeito desse tema. A segunda parte tem a ver com paradigmas que muitas vezes a gente cultiva, de que a quantidade de trabalho dita a minha competência. Então, assim, ficou meio que enraizado, talvez, no nosso costume enquanto sociedade, de que trabalhar demais, chegar cedo, sair tarde, sabe, essas coisas, é sinônimo de competência. Né? E aí eu queria provocar um pouquinho você, porque já faz algum tempo que eu penso um pouco diferente disso, né? Imagina o seguinte, eu tenho uma tarefa para fazer, tá? Uma tarefa X. E aí, 2 pessoas vão executar essa tarefa, tá? Uma delas vai passar o dia inteiro executando essa tarefa. E quando você olhar essa pessoa, ela vai estar lá super ocupada, fazendo um monte de coisa e não sei o quê. Nanana. Chegou no final do dia, essa pessoa, depois de trabalhar muito, entregou a tarefa. E aí tem uma outra pessoa que quando você olha para ela ao longo do dia, parece que ela nem está trabalhando, né? Ela está ali e tal, não sei o quê, nananã.
mas quando você vê, a tarefa também está feita, também está pronta. E aí? Quem foi mais competente? Né? Quem teve mais competência para resolver aquela situação? E aí o que eu quero provocar você de repente, a quantidade ou parecer extremamente ocupado não é tão legal assim, né? E aí é bem o que o Eric está comentando aqui, né? As pessoas estão trabalhando mais nessa quarentena. E por que será isso? Né? É aí que muitas vezes afloram esses paradigmas que a gente tem, porque de repente não tem ninguém me olhando mais, né? Como por exemplo quando eu estou no escritório. E aí no escritório talvez eu tivesse esse paradigma muito forte, e paradigma muitas vezes é inconsciente, de que eu preciso ficar parecendo ocupado. E às vezes eu não estou nem fazendo nada, mas eu estou parecendo ocupado. Pô, sensacional. Agora eu estou em casa, eu não preciso, né? Então no intervalo entre uma reunião e outra, entre no meu caso um workshop e outro, uma palestra e outra, eu posso deitar aqui no meu sofá. Ó, aqui meu sofá. Né? Posso deitar aqui no meu sofá e ler um livro. E ninguém vai ver isso e falar, nossa, o Rodrigo não está sendo produtivo hoje. Mas o paradigma pode me impedir de fazer isso. E aí eu vou ficar caçando coisa para fazer. Já deve ter passado por isso. A minha avó, ela faz uma coisa muito interessante. Eu acho até legal. Mas minha avó tem 84 anos. E ela caça coisa para fazer a vida inteira, desde que eu conheço minha avó. Então assim, não tem nada para fazer, o que ela faz? Ela arruma uma gaveta, que já está arrumada, mas ela rearruma aquela gaveta. Então ela abre a gaveta, tira as coisas e põe de novo. Né? Para que a gente precisa fazer isso? Né? Essa é a questão. Então, se eu não tenho nada para fazer, eu posso não fazer nada. E aí, hoje, em quarentena, tem um ponto interessante, que é o seguinte: você pode ter intervalos maiores de pausa, né? O que eu estou brincando aqui com os minutos de pausa. Se você fizer isso ao longo do seu dia, você pode distribuir melhor o teu trabalho e essa percepção de trabalho excessivo não vai ficar tão forte. Hoje, por exemplo, eu vou trabalhar até as 9h30 da noite. Tem um workshop à noite para um cliente nosso da Eureka que vai começar às 6h30 e vai até 9h30 da noite. Olha, agora não são nem 9 horas da manhã, né? Se eu trabalhar direto de agora até 9h30 da noite, é óbvio que eu vou terminar o dia exausto. Vai ser excessivo. Mas será que eu não posso inserir várias pausas ao longo do meu dia? Né? Agora, se eu deixar esse paradigma imperar, eu não vou parar, porque eu não posso parar, porque eu tenho que trabalhar, porque eu tenho que não sei o quê. E aí, quando eu ver, somam-se os dias e eu estou totalmente cansado com isso. Né? O Eric está até comentando aqui, né, que na Suécia eles estão colocando jornadas de trabalho de 4 horas diárias. Né? E a produtividade é maior. Olha que interessante. Né? Por que será? Porque eu quebro esse paradigma. E aí, quando você está trabalhando, você está trabalhando. Quando você não está, você não está. O que a gente faz muito é misturar. Então, às vezes eu estou no trabalho, mas eu estou cansado, estou querendo descansar, e aí eu não trabalho tanto, eu não me torno produtivo. Então eu tenho um excesso de horas trabalhadas, mas eu não tenho um excesso de trabalho. Ou seja, o meu trabalho realmente produtivo, onde eu estou fazendo as coisas, não está acontecendo tanto. E aí eu tenho um excesso de horas, e eu estou lá. E no fim das contas, isso não me leva a lugar nenhum. Então, explorando o assunto que o Valim colocou pra gente, aliás, feliz aniversário, Valim! Espero ter explorado um pouquinho mais, dividido um pouco com vocês o que eu estou pensando aqui. Gratidão a quem pôde assistir ao vivo. Se você está assistindo essa gravação, escreve aqui também nos comentários o que você achou a respeito disso e quais são os seus pensamentos. Enfim, a ideia do Minuto de Pausa é que a gente faça trocas também e troque ideias sobre todos esses temas. Valeu a todo mundo então que assistiu ao vivo. Eric também está finalizando o break dele. Bora lá, Eric, fazer mentoria, tem reunião, todo mundo tem coisas para fazer, mas não se esqueçam dos minutos de pausa, eles são mega importantes. Um grande abraço para você e até o próximo Minutos de Pausa.